Fala galera, tudo bem? Bom, antes de mais nada, obrigado a todos que chegaram no canal, vocês que curtiram, compartilharam, se inscreveram. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ajuda muito. Bom, vamos lá. Hoje vamos para mais um personagem da série Vidas Importam. Nossa, Vidas Importam, isso aí eu acredito muito. E o personagem de hoje certamente não é famoso, não é conhecido por muitos. E assim como qualquer herói anônimo que empenham atos de bravura, até mesmo de heroísmos, estão aí misturados conosco, para cima e para baixo, de um lado para o outro, no meio da gente, no meio de nós. E uma coisa que eu tenho percebido, que um herói, às vezes, ele se coloca em um momento oportuno, né? Quero trazer a história do surfista Renan Souza. Isso. Aquele episódio que todo mundo, não sei se vocês viram, né? Mas chegou a viralizar pelos jornais, pela internet, de um surfista que pulou no mar para salvar um guarda-vidas. É isso mesmo. Interessante, né? Porque eu já conheci essa história, né? E veio à memória sobre esse episódio. Interessante que o surfista salvou alguém que salva alguém. Interessante. Eu fiquei pensando, refletindo em como todo episódio, além de ter algo que foi de fato verdadeiro, eu trago uma reflexão sobre o caso, né? E nesse dia, o grupo de salvamento, né, dos guarda-vidas, foram salvar alguns surfistas que ficaram presos na pedra. Eles queriam sair e a onda os jogavam sempre, e ali eles ficaram exaustos, enfim. Chegaram os salva-vidas para poder tirá-los dali. Sendo que o salva-vida não conseguiu sair. E teve que vir né, um anônimo, até então, surfista, que observava aquilo tudo e se lançou no mar para salvar aquele guarda-vidas, né? A cena foi registrada por quem estava ali, e ele, quando pulou no mar, ele foi ovacionado, né? Todos ali começaram a gritar com ato de heroísmo, com bravura, e assim ele conseguiu resgatar o guarda-vida com vidas. Interessante nessa história, isso me faz pensar que muitas das vezes aqueles que salvam vidas também precisam ser salvos de alguma forma. Às vezes a gente não percebe muito, mas muitos que estão na linha de frente de alguma coisa, muitos que estão de frente, seja no que for, sabe, na liderança, no seu grupo, seja ele profissional, seja ele no grupo religioso, todos que se encontram às vezes com um compromisso e com uma responsabilidade em querer ser uma referência, até mesmo ser algo que as pessoas possam se inspirar, eles também têm suas fragilidades, eles também têm as suas fraquezas, suas debilidades, até mesmo as suas limitações. E não foi diferente com esse guarda-vidas, né? Ali ele foi incumbido até mesmo com a missão de salvar alguém, né? É a função dele, é a competência dele. Porém, ele se sentiu incapaz de fazer. E teve que vir alguém do anonimato, alguém dos telespectadores, de certa forma, ou salvar, né? Ou lançar para salvar. E eu trago duas reflexões aqui, de certa forma, de quem foi salvo e de quem o salvou. No primeiro caso, é aquele na qual as pessoas têm essa competência de sempre estar salvando alguém, seja no modo literal, seja no modo figurado, e seja em qualquer situação. Às vezes essas pessoas têm essa missão de estar sempre à frente de alguma coisa, o líder, né? De poder sempre estar ali fazendo com que as pessoas sejam salvas por meio deles, ou por meio daquilo que ele representa, por meio daquilo que ele emprega. Não é diferente com o bombeiro, com o guarda-vida, porque quando vem à cabeça o guarda-vida, o bombeiro, a sua missão é salvar alguém, né? É aquela pessoa que escolheu salvar alguém. É a competência dele, é a profissão dele, é a vocação dele. Talvez você tenha a vocação não como um bombeiro militar, mas assim como um ser humano. Talvez você desempenhe coisas que salvem muitas pessoas por meio daquilo que você desempenha na sua, seja qual for, na sua atividade diária. Eu conheço muitos que têm essa vocação de salvar alguém.
essa vocação de ser uma pessoa que é um referencial para outras, assim como médicos voluntários que estão em países de extrema pobreza, enfermeiros, né, voluntários. Olha quantas pessoas que salvam alguém. Pessoas que dispõem de, de uma verba mensal para poder ajudar creches, orfanatos, asilos, instituição de caridade. São pessoas que têm um novo olhar de como salvar alguém, por meio da alimentação, por meio do seu gesto de gratidão, assim como outros que são mais voluntários mesmo, que se empenham para poder estar sempre presente na vida de alguém, fazendo com que por meio da sua vida alguém tenha uma oportunidade de viver, que por meio da sua vida alguém tenha a oportunidade de comer, por meio da sua vida alguém tenha a oportunidade de ter uma segunda chance, né? E isso são os heróis que existem aí, e eu não consigo enumerar porque acho que são milhares, e todos eles que assim o faz, preferem o anonimato. Acho que o segredo de manter isso é o anonimato. São poucos casos e raros, acho que até um caso mais de vaidade, de pessoas que expõem na rede social, até mesmo fazem vídeos para poder mostrar um gesto de gratidão, dando dinheiro, dando comida, fazendo. Eu acho que isso aí é uma falsa sensação de solidariedade, uma falsa sensação de caridade, de fazer o bem. Porque de fato, cara, aqueles que ajudam, eu conheço pessoas que ajudam, né, e muito, com caminhão fechado. Tem pessoas que são anônimas que sustentam creches mensalmente, orfanatos. Tem pessoas que ajudam até mesmo essas casas que cuidam de cães, gatos abandonados, maltratados, resgatados. São heróis de certa forma. A vida, a vida, no modo geral, ela vale a pena ser ajudada. Todos precisam, seja ela humana, seja ela não humana. Nós temos que ter esse olhar, né? Esse olhar de querer fazer com que todos alcancem a nossa voluntariedade, algo como se fosse uma misericórdia, até mesmo a nossa compaixão de alguém. Mas muitos desses que se encontram na linha de frente, às vezes se encontram exaustos, igual aquele bombeiro. Por mais que ele soubesse que a sua competência era salvar alguém, ou é salvar alguém, ao ponto de entregar a sua vida para que isso seja feito, porque ninguém pensa nessas consequências, ninguém pensa se vai morrer ou não. Entendeu? O juramento, até mesmo aquilo que sente, aquilo que pulsa, é para salvar. Não importa a minha vida, o que importa é que a vida alheia seja salva, que a vida alheia tenha essa oportunidade por meio de mim. Eu sou a pessoa na qual posso te dar uma segunda chance. E assim são os heróis. Os heróis são aqueles que não pensam em consequências, em nada. A única coisa que os mantém ativos, né, até mesmo com esse sentimento de querer fazer o bem, é aquele sentimento que a minha vida não importa se não for em prol de salvar a vida com alguém. O herói é isso. É aquele que tem a consciência de que a sua vida foi feita para salvar a vida de alguém. E eu não poderia deixar de mencionar aqui o herói da humanidade. Muitos têm os seus, né? Mas o herói da humanidade é Jesus Cristo. Esse sim, entregou a sua vida para salvar a humanidade inteira, né? E foi com sacrifício de morte de cruz, para poder remir os nossos pecados e assim nós pudéssemos ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance, uma nova vida. Voltando para o caso aqui daqueles que são líderes, são pessoas vocacionadas, são pessoas que estão na linha de frente, são os referenciais, são os heróis, são as pessoas que são tidas como exemplo para muitos que os seguem. Esses também se cansam, esses também precisam de ajuda, precisam sim de ajuda. Não foi diferente com Jesus, né? Ao cair, carregando a sua cruz, ele recebeu ajuda de Simão Cirineu, onde ele foi colocado lado a lado para poder caminhar com ele naquele momento. Às vezes os heróis ficam cansados.
E os grandes heróis também cansam, são seres humanos. É igual a mim, é igual a você, todos são iguais. E são repletos de sentimentos, incompreensões, tristezas, mas o que os mantém sempre firmes, vivos, até mesmo motivados é a consciência de que a sua vida só tem sentido quando outras pessoas são alcançadas por aquilo que ele pode oferecer, por aquilo que ele pode ofertar de melhor, que é aquilo que nasceu para fazer, que é a sua vocação, é querer salvar alguém. Muitos são assim. E muitas pessoas são heróis, heróis por meio da palavra, de levar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem, sabe, até mesmo uma palavra que as pessoas possam se incentivar, se motivar, de continuar. E para esses que representam, né, a voz de um coletivo, a voz de um povo, também se sentem num mundo de vazio, num mundo de solidão. Normal. Às vezes as pessoas que falam muito por mim. Às vezes eu sento aqui num momento muito difícil da minha vida, num momento muito delicado, mas não é por conta da minha vida que eu não possa falar algo para a vida de alguém. Pelo contrário, a minha vida não tem tanta importância quanto aquilo que eu tenho como vocação para poder desempenhar, desenvolver, levar essa informação. Porque todo mundo é igual. Se eu deixar de fazer aquilo que tem que ser feito por conta, talvez, de um dia que não é normal para mim, de um dia que não foi tão bom, imagina quantos líderes, pastores, sabe, líderes religiosos que estão à frente de um ministério, de um chamado. Imagina, não vou fazer isso, eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou atender, porque eu não estou bem. Imagina um médico que está com um plantão de 24, 48 horas, não salvar as vidas que ali entram, porque não está bem, não está legal. Imagina isso. Então, todo mundo que tem essa consciência da sua vocação, do seu chamado, ele não se coloca em primeiro lugar. Entendeu? Ele entende que a sua vida, ela foi feita para poder servir. Servir. A palavra é essa. Quem tem a consciência da sua vocação sabe muito bem que nasceu para servir outra pessoa. Fazer com que a sua vida seja instrumento para a salvação de outros. E eu tenho essa consciência. Talvez não seja algo tão grandioso, mas uma palavra, para quem precisa, uma palavra muda tudo. Uma palavra muda a mente, uma palavra muda o coração, uma palavra muda a atitude. Assim como aqueles que são vocacionados não podem parar. Se você tem uma vocação, um chamado, seja lá o que for, que você emprega, que ajuda outras pessoas, cara, isso aí você tem que exercer. Tem que fazer com o coração, fazer, porque é o que faz sentido na vida. Entende? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, eu comecei a chamar ele para um projeto, e ele começou a mostrar o que ele já tinha. Eu falei, caramba, você está guardando isso? Ele, não, vou fazer e tal. Ele tem um acervo musical, de composição, harmonia, de um monte de coisa. Eu falei, cara, talvez a sua vida tenha mais sentido quando você colocar isso para fora. Talvez a sua vida tenha mais sentido dentro daquilo que você foi vocacionado, até mesmo escolhido para fazer, do que outra coisa. Quando você começar a desenvolver, quando você começar a soltar, talvez você comece a entender a sua vida de outra forma. Todo mundo sabe disso, todo mundo sente isso, que tem essa inclinação para poder desenvolver alguma coisa, desempenhar, ainda mais quando é algo que sobressai a nossa natureza, sabe? É algo que está além do âmbito material, está além do âmbito carnal, algo que está além da nossa compreensão, algo que de fato sabemos que é algo muito além da nossa própria vontade, é uma vontade suprema, uma vontade superior, que quando assim nós a desenvolvemos, colocamos para fora, parece que a nossa vida começa a encaixar, começa a tomar um sentido diferente, de saber e entender que a nossa vida foi feita para isso, servir de certa forma, servir, cada um vai servir de um jeito, entende? E eu fico imaginando as canções, sabe, que são simples, também profundas nas suas letras, alcançando outras pessoas, e às vezes nós guardamos isso. Isso me faz lembrar a parábola dos talentos, né?
Todo mundo ali recebeu um talento e multiplicaram o talento que receberam. O que tinha 50 conseguiu fazer 50, o que tinha 30 conseguiu fazer 30, o que tinha 20 conseguiu fazer 20, e o que recebeu um talento não conseguiu colocar para fora, guardou. E quando foi cobrado, falou assim: e aí, o que você fez com o que eu te dei? Falou assim: eu guardei porque eu só tinha um. Falei: não, é com esse talento que você tinha que fazer mais. Então não guarde o talento que você tenha, não guarde aquilo que você tem dentro do seu coração, não guarde isso que você está descobrindo que nasceu para fazer. Entende? Para ser herói, cara, você só precisa de coragem. Para ser herói, você só precisa se dedicar para a voz que fala dentro de você, dizendo: você não é normal, você não nasceu para ser igual ou mais do mesmo, você é diferente. Se você tem esse pensamento de ser diferente, se você tem esse pensamento de ser uma pessoa que é fora da curva, que a sua vida é muito além do que você faz hoje, sabe? Por mais que você tenha tudo, você pode ter o melhor emprego, o melhor salário, a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter sua família, você pode ter filhos ou não. Sua vida só vai ter sentido quando você começar a desenvolver e desempenhar algo que vai além da sua natureza humana. É o chamado, e esse chamado é uma vocação que vem do alto. Tá bom? O exemplo do salva-vidas foi um dos melhores. Experiente, sabe? Mas tem coisas e situações, até mesmo pessoas, que nos põem em risco. Às vezes, para salvar uma pessoa, nos põe um risco tão grande que às vezes a gente não sabe como sair disso, a gente não sabe como voltar atrás, ou não sabe o que fazer. Muitos se encontram assim. Para tentar salvar alguém, se colocam diante do perigo, diante da morte, diante de uma situação que precisa também de ajuda. Os heróis também precisam de ajuda. Os heróis também precisam de alguém. Os heróis também precisam, sabe, do apoio daqueles que os observam, seja como for, sabe? Seja conversando, seja se aproximando, seja perguntando, ou seja se lançando. Renan de Souza se lançou, literalmente, para salvar alguém que salva alguém. Você teria essa coragem de se lançar para salvar alguém que salva alguém? Você teria essa coragem para poder se jogar, para poder salvar as pessoas que estão na linha de frente? Você teria essa coragem de poder se jogar, literalmente ou não, para salvar aqueles que salvam outras pessoas? Essa é a minha pergunta, é a minha reflexão. Eu fico pensando também se eu teria essa coragem de me jogar, me lançar para ajudar quem salva as pessoas, aqueles que fazem um grande papel nessa sociedade, que emprega grandes coisas. E às vezes precisamos disso, de alguém, também do anonimato, que salvem esses heróis. Todo mundo pode salvar alguém, todo mundo pode fazer um ato de heroísmo um dia. Beleza, galera? Então, para hoje é isso. Mais um séries Vidas Importam. Seja você esse voluntário, até mesmo esse herói, para poder ajudar esses heróis da linha de frente, essas pessoas que estão diante de um grande chamado, de um grande desenvolvimento social, de um grande manifestar heróico, seja o que for. Que você seja essa pessoa que identifique que eles precisam também de ajuda e os ajudem, né, de uma maneira ou de outra. Que eles precisam de você. São heróis, mas são seres humanos, são limitados, carecem de ajuda de todo mundo, né? Não tem super-homem, não existe pessoas indestrutíveis. Pelo contrário, os grandes heróis talvez se sentem sozinhos também. Se sentem incompreendidos, se sentem solitários, se sentem, sabe, fora do mundo, por não ter alguém para poder caminhar com a mesma visão, com a mesma missão e com o mesmo propósito. E não é por isso que eles deixam de caminhar. Se você se identifique com alguém assim, se você admira alguém assim, se você
tem essa compatibilidade com essas pessoas que estão diante de de uma grande responsabilidade, que observa que eles precisam de ajuda, ajuda. Vá lá, se lance, se entregue, se jogue e os salvem. Beleza? Galera, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Muito obrigado a todos que aqui chegaram. E eu tô muito agradecido, gratidão por tudo, por tudo. Tá bom? E é isso, obrigado, até o próximo vídeo.